Balanço de Presidente, 2023, apenas Supremo Tribunal para Federal, que a deixar partir de assim claro. 2024 terá ali entre seus integrantes Flávio Dino, ministro da Justiça, que foi destaque nesses últimos dias, foi aprovado, indicado por Lula, aprovado no Senado e que vai integrar essa corte, tão importante corte do nosso país. Um balanço rapidamente, Sakamoto, o ano de 2023 do Supremo Tribunal Federal. Olha, o ano de 2023 para o Supremo, eu acho que foi um ano de 2022B, né? Em 2022, o Supremo ele se colocou numa posição de resistência às arbitrariedades de Bolsonaro, né? Foi atacado, foi xingado, foi ameaçado, né? Por conta disso, os seus integrantes, sejam no Supremo, seja em outros tribunais, a qual participo como o TSE, eles atuaram nesse processo de resistência, né? Como o próprio Alexandre de Moraes, né, teve um papel fundamental nisso. Por que que eu digo isso? Porque o 2022, né, ele estava grávido de um processo golpista que acabou vindo a ocorrer no dia 8 de janeiro, não teve sucesso, contudo, ele deixou uma ferida na democracia brasileira. E o Supremo, ele tratou, né, ele foi um dos alvos principais, né, um dos três alvos principais, né? E desde então ele tem tido um protagonismo no processo de julgamento, de investigação e julgamento. Ele tem coordenado, né, tem supervisionado essas investigações, mas ele tem um processo de julgamento dos envolvidos. Por enquanto, a grande maioria dos julgados são peixes pequenos, né? São peixes pequenos. Começou agora o processo de julgamento dos financiadores, só que ainda falta muita coisa, né? A gente está esperando, tem os articuladores, tem os incentivadores, tem os idealizadores, né? Tem Jair Bolsonaro, que inevitavelmente, em qualquer julgamento decente sobre o 8 de janeiro, vai acabar tá passando também por esse processo. Então, o que acontece? O Supremo, ele se colocou nesse papel de resistência, né? A esses ataques à democracia de 2022 até agora, né? Um ano de 2 anos para o Supremo, né? E é claro que isso deixa também marcas, né? O Supremo ele nunca foi bem avaliado pelo bolsonarismo agora, mais do que nunca, né? Não é. Você tem visto o bolsonarismo, que ficou até com um pouco de receio depois do 8 de janeiro de ir para a rua e defender algumas coisas, o pessoal está indo para a rua de novo e defendendo, sabe, defendendo os presos, dizendo que o 8 de janeiro não existiu, que o preso, que existiu do jeito que a realidade se coloca, que são presos políticos, que tudo é muito injusto, né? Aqui pedindo o fechamento do Supremo de novo e por aí vai. Então, o que acontece? É um processo complicado, porque no meio disso, o Supremo também é acusado de que, no afã de encontrar soluções para esses ataques à democracia, ele teria, na opinião de algumas pessoas, avançado o sinal, né, e sido criativo em alguns processos, né? Então, ele tem sofrido, na verdade, críticas de vários lados, tem tentado endereçar, né, todos esses julgamentos e tentar também garantir essa proteção à democracia, mas, por outro lado, recebe críticas, né? O número de pessoas que apoiam o Supremo caiu, acho que caiu 38 para 30% no, na, no Datafolha. Ainda bem que, como colocam muitos ministros, né, o Supremo não é um campeonato de popularidade, não pode ser um campeonato de popularidade, eles vão ter que tomar decisões que são amargas, né? Agora, só precisa, eu acho que é importante, né, que decisões duras sejam tomadas no intuito de proteger a democracia, acho isso extremamente salutar. Agora, acho só que precisa só eles, em determinado momento, é importante também que o Supremo decida quando sair desse modo de defesa desse modo trincheira, né, desse modo, não, trincheira não, linha de frente, né, para tentar que a democracia está em risco, em qual momento ele vai sair desse modo, né, de linha de frente e vai tentar submergir, né? Porque, claro, houve superexposição de uma série de atores também, né, opiniões, ações questionáveis, tudo, que eles precisam também fazer em determinado momento sua crítica interna e submergir. Agora, a questão é também se o Brasil vai deixar o Supremo submergir como antes, né, Fabiola? E você, hein, ô Josias, como é que você analisa? O que que você acha que foi o maior destaque do Supremo Tribunal Federal nesse ano?
teve essa situação final aí relacionada, claro, ao Dino, mas não tem a ver exatamente com o Supremo, mas o confronto mais direto com o Senado, né, e essas discussões, o que pode vir também em 2024, essa pressão aí do Legislativo em cima, do Supremo Tribunal Federal. O maior destaque desse ano foi o início do julgamento das ações do 8 de janeiro, né? Muito rapidamente, esses processos foram tocados pela Polícia Federal, a investigação foi célere, a denúncia feita pela Procuradoria e os julgamentos no Supremo. Há muito a fazer, por ora julgaram as sardinhas, não há tubarões no mar do Supremo, faltam militares, faltam financiadores, falta o Bolsonaro, faltam os devotos do Bolsonaro. E essa proeminência do Supremo, adquirida com o fator, graças ao fator democrático, deu distorceu a visão do Supremo sobre si mesmo. 3 ministros do Supremo apanharam muito do Bolsonaro. Não por acaso, os 3 que presidiram o TSE, como representantes do Supremo no TSE, presidiram o Tribunal Eleitoral durante o processo de organização e de realização das eleições, o Luiz Roberto Barroso, o Edson Fachin e o Alexandre de Moraes. Esses foram os ministros que mais apanharam do Bolsonaro. E apanharam porque asseguraram o processo democrático, asseguraram a manutenção da normalidade do processo eleitoral. E, por isso, os ataques do Bolsonaro dignificam a biografia dos 3 personagens. Assim também o Supremo, durante a pandemia, foi uma trincheira de resistência às insanidades antissanitárias do Bolsonaro, proteção aos índios, assegurando vacinação de crianças, vacinação de maneira geral, dando mão forte a governadores e prefeitos para fazerem o que o Bolsonaro não fazia. Tudo isso deu ao STF, ao Supremo, uma autoavaliação muito positiva. E eles esqueceram de que há muitas coisas que precisam ser melhoradas no Supremo Tribunal Federal. E neste ano de 2023, no intervalo de 12 meses, a desaprovação ao Supremo subiu 7 pontos, segundo o Datafolha. Então, é preciso que, neste momento, Fabíola, o Supremo olhe para dentro de si mesmo e perceba que o que é Supremo é o tribunal, é a corte, e não cada um dos seus ministros. O Supremo tem uma série de atribuições constitucionais, mas os ministros, no instante em que eles se autoconcedem poderes individuais que não estão autorizados pela Constituição, eles subvertem a imagem da Suprema Corte, eles retiram a supremacia do Supremo. Com um pedido de vista, um ministro impede o colegiado de deliberar. Com uma decisão monocrática, o ministro decide sozinho, em vez de submeter a decisão ao colegiado. Então, ora, um ministro engaveta, impedindo todos de decidirem, ora, um ministro decide sozinho o que deveria ter sido decidido pela integralidade, pelo plenário do Supremo. Há uma série de comportamentos promíscuos que também comprometem a imagem do Supremo. Encontros de ministros com políticos, participação em jantares, confraternização com pessoas que são réis no Supremo, reuniões festivas, seminários fora do país. Tudo isso deveria o Supremo olhar e verificar que não serve aos interesses. O juiz precisa ter recato. E alguns juízes do Supremo esqueceram de maneirar, Fabíola. Então, o Supremo, nesse momento, precisa olhar para dentro de si mesmo e precisa se convencer de que, como disse, o Supremo é o tribunal, não os seus integrantes. Ministro não é Supremo, Supremo é o colegiado. No instante que perceber isso, a imagem do Supremo vai ser outra, Fabíola.